Muito bem, bom sábado a todos. Uma alegria estar novamente com os irmãos para continuarmos o nosso estudo. E hoje nós vamos analisar como será a vida após toda a problemática do pecado, né? Depois da volta de Cristo, que já analisamos aqui, depois do milênio lá no céu. Como será então a nova terra? Depois de tudo resolvido, depois do milênio de férias, aí voltaremos para essa terra. Aqui é o nosso lar definitivo. Essa era a ideia original de Deus, né, de que esse planeta fosse o lar dos seus filhos. Então nós vamos ver o que vamos fazer nesse período, o que vai acontecer, pelo menos aquilo que a Bíblia nos diz, né? A gente sabe que tem muita coisa que Deus preparou e que a gente não sabe exatamente o que é. Com certeza serão grandes projetos de Deus para a vida do ser humano, né? Para todos nós. Teremos muita coisa para explorar, para conhecer durante toda a eternidade. E essas coisas nós não temos os detalhes de tudo, mas aquilo que a gente tem, aquilo que a Bíblia deixou, a gente vai analisar aqui para ter um vislumbre, né, do que será a nova terra. E eu quero começar lendo um texto aí, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler os primeiros versos. Apocalipse 21, vamos ler de 1 a 5. De 1 a 5. Esses versos aqui são para a introdução do que a gente vai conversar hoje, né? Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então Deus promete fazer nova todas as coisas. A ideia de Deus, né, durante a criação e a redenção, era, primeiramente durante a criação, era que o homem fosse feliz nesse planeta onde ele criou, com todas as condições necessárias para a vida, né? E a ideia original era que fosse para toda a eternidade. Porém, a gente sabe a história, né? Que o pecado acabou entrando aqui no mundo, mudou completamente, desconfigurou completamente a criação de Deus. Me lembro de um pastor falando que o fato do pecado ter estragado, né, os planos de Deus era como se um grande pintor tivesse pintado um quadro muito bonito e a tinta ainda estava fresca, e aí veio um moleque daqueles que a gente conhece, né? Bem danadinho, foi lá e passou a mão e estragou toda a pintura do quadro, né? Então é mais ou menos isso que aconteceu aqui com a criação de Deus, né? Deus criou um planeta perfeito, em condições perfeitas, e depois o pecado destruiu toda essa obra de Deus. Mas a promessa de Deus é que ele vai criar todas as coisas novas, né? Fazer uma recapitulação aqui só para a gente contextualizar, né, o que nós vamos entender. Depois dos 1000 anos, né, vai começar então a terceira fase do juízo,
que a gente chama da fase executiva do juízo, né? A gente já estudou aqui, né, os dois outros juízos antes. Agora Deus volta definitivamente para esse planeta para executar o seu juízo final, né? É a terceira fase do juízo. Agora ele vem com todos os salvos, todos aqueles que passaram as férias dos 1000 anos no céu, e com a nova Jerusalém. João viu aqui no texto que a gente leu, né? Ele viu a cidade santa que está pronta no céu, descendo também, né? E todos eles vão empreender essa viagem pelo universo, e quando se aproximar da Terra, que vai estar desolada, né? Porque, como nós vimos aí no estudo do milênio, esses 1000 anos a Terra vai estar inabitada. Satanás vai estar aqui como que preso, né? Aquela figura do anjo que desceu com uma corrente e aprisionou Satanás durante 1000 anos. Essa figuração quer dizer que Satanás está aqui, mas sem poder fazer nada, está de braços atados, porque não tem a quem tentar, não tem o que fazer. A terra desolada, sem habitantes. Então agora, com esse quadro aqui, desce toda essa comitiva, né? Aí a gente já viu aqui no estudo aí com o professor Fernando que aqueles que morreram, né, durante a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, os ímpios todos estão mortos, né? Tanto os que já estavam mortos como os que estavam vivos morrem. E agora desce então nessa terceira vinda de Cristo, quando ele volta depois do milênio, agora todos ressuscitam, né? De uma vez por todas, porque agora chegou a hora do acerto final de contas, né? Do juízo final. Aí no livro de Apocalipse, onde você está, um pouquinho antes, no capítulo 20, a partir do verso 7, acompanha aí, confirmando isso aqui, ó. E acabando-se os 1000 anos, o Satanás será solto de sua prisão. Quer dizer, ele estava preso porque não tinha quem tentar. Agora, como Cristo vai voltar pela terceira vez e todos os ímpios ressuscitam, aí agora Satanás também está solto para poder tentar a todos, influenciar e reunir a todos, né? Então, por isso que o texto diz, será solto de sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Esse Gog e Magog é uma expressão de povos antigos que eram inimigos de Israel, inimigos do povo de Deus. Então João usa aqui essa expressão para dizer assim, Satanás vai juntar todos os inimigos de Deus, Gog e Magog, de um canto a outro, tá certo? Para os ajuntar contra a batalha. O verso 9 diz, e subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo dos céus e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. A gente já viu isso aqui, né? Só lembrando, ó, o diabo junto com a besta. O que é a besta? A besta a gente já estudou aqui, Apocalipse 13, aqueles poderes que vão estar unidos contra o povo de Deus, né? Empreendendo perseguição, fazendo decreto de morte e tudo mais. E o falso profeta, todas essas religiões que têm pregado doutrinas falsas, né? Tudo aquilo que se desviou do plano original do Evangelho. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aqui então é a descrição desse momento que a gente estava se referindo aqui, que no momento em que Cristo vem com todos os salvos, depois dos 1000 anos, mais a cidade santa, eles agora se encontram com toda a humanidade, né? Vai ser o momento de toda a humanidade estar junta. Todos aqueles que viveram estarão juntos nesse momento, né? Os perdidos e os salvos, de todas as eras. Vai ser um encontro de toda a humanidade. E nesse momento,
Ali haverá um momento muito impressivo para todos os ímpios, aqueles que estarão perdidos, que é o momento deles verem quantas oportunidades e chances eles tiveram de aceitar o plano de Deus e desprezaram a salvação. Agora eles estão diante do ato final, do acerto de contas, do juízo final, e a ideia parece ser de que cada pessoa vai ter em sua consciência a ideia plena de todas as oportunidades que eles tiveram para aceitar o Evangelho e desprezaram. Não sabemos exatamente como é isso, mas possivelmente Deus vai influenciar a mente de todos eles, passando ali como se fosse um filme da sua vida, né? Mostrando tudo que ele fez, e ele próprio vai se convencer da justiça de Deus, né? De que ele teve realmente oportunidades, mas desprezou, né? Todos aqueles momentos que eles foram influenciados pelo Espírito Santo, que é o trabalho que o Espírito Santo faz em nossa vida hoje, é de influenciar a nossa mente, trazer para Cristo, mostrar a Cristo, né? Todos aqueles momentos que o Evangelho foi pregado, ele ouviu, as pessoas falaram para ele, a Bíblia estava disponível, muito fácil para ele baixar no aplicativo, de graça, né? Os e-books da vida aí, é tudo grátis para você baixar e poder ler, né? Todos os livros do Espírito de Profecia praticamente estão aí disponíveis, grátis para você ler, não só a Bíblia, mas os programas de rádio, de televisão, os folhetos, os livros, né? Como esse caso que nós vamos distribuir aí sábado que vem. Todas as oportunidades que Deus deu, eles desprezaram, eles não aceitaram. E aí então isso ele provavelmente eles vão ver, enxergar tudo isso na vida deles e vão se convencer de que realmente eles desprezaram aquilo que era mais precioso para a vida do ser humano, né? Vai ser tarde demais, mas eles infelizmente desprezaram. Deus vai trazer juízo todas as obras, né? Isso a Bíblia diz, Salomão escreveu isso, o Senhor vai trazer em juízo todas as obras, até mesmo aquelas escondidas, aquelas que ninguém sabe, que nós praticamos, né? Nesse momento Deus vai mostrar para cada um tudo aquilo que eles fizeram, e por isso eles estão perdendo o seu momento, do momento da salvação. Naquela hora, todos os bons e maus, salvos e perdidos, reconhecerão que Deus é amor. Reconhecerão o amor de Deus que foi ofertado a todos eles, né? Mas haverá alguém que não vai se arrepender de nada. Esse é Satanás. Satanás vai tentar ainda um último ato de conquistar a cidade santa que desceu do céu, né? Eu estou fazendo aqui um resuminho, né? Para a gente não perder o fio da meada e entender como vai ser depois a nova terra, tá certo? Então esses são os momentos finais, ali antes de Deus criar nova todas as coisas. Cristo vem com todos os salvos e as cidades santas pairam sobre a terra, não descem definitivamente, porque essa terra ainda vai ser purificada, né? E agora acontece esse momento da ressurreição dos ímpios. Satanás agora junta todos e ainda tenta o último ato de conseguir conquistar a cidade santa. É o último ato de Satanás. A Bíblia diz que eles marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, né, a cidade querida, a gente leu agora há pouco na Bíblia. E aí, nesse momento então, que desce fogo do céu para consumir definitivamente o pecado e o pecador, né? Então, veja qual foi a ideia. A ideia de Deus: criou um mundo perfeito,
né, puro, criou o ser humano com a natureza perfeita também, e se eles continuassem obedecendo a Deus, estaríamos ainda aqui vivendo no mundo perfeito, né? Sem nenhuma desgraça dessa que nós temos presenciado, e nada precisaria mais ser feito. Agora Deus precisa purificar essa terra de todo o pecado que existe nela, durante todos esses anos de pecado, né? Por isso desce fogo do céu, e o fogo é esse sentido mesmo de purificação, né? Você quer purificar uma água que está contaminada com bactérias, põe para ferver, mata tudo e aí você pode tomar. O fogo tem essa ideia de purificação. Então esse planeta aqui vai virar um lago de fogo. Assim como no dilúvio, esse planeta ele virou um lago, porque a água cobriu toda a terra, né? Da mesma forma, essa terra vai ficar um lago de fogo. Por isso João usa essa expressão, foi lançado no lago de fogo, porque toda a terra será inundada pelo fogo. E provavelmente Deus vai usar os próprios elementos da terra também, né? Do núcleo da terra e tudo mais, para poder purificar, além do fogo que vai descer dos céus. Então, o fogo consumidor de Deus vai destruir o pecado e o pecador, e é o fim de uma história triste que teve um começo feliz, mas que terminou numa história muito triste. E agora a nossa história recomeça. Agora tudo vai recomeçar de novo. Deus vai, por isso que João usa essa expressão de recriação, né? De novas coisas. Mas o que eu quero dizer aqui é que a nossa história recomeça aqui agora, né? Depois dessa purificação, Deus vai recriar toda a terra, a Nova Jerusalém vai ser a capital do império, né? Deus vai transferir o trono de onde está agora, do seu universo, para cá, para a terra, e eu acho que isso é uma espécie de premiação, porque nós fomos fiéis, né? Passamos por todas essa dificuldade e tal, e aceitamos o sacrifício de Cristo, e agora Deus resolve trazer o seu trono para cá, do universo, porque a Bíblia diz aqui vai ser eis o tabernáculo de Deus com os seus filhos, ele será o seu Deus para sempre, né? Estarão com ele para sempre. Então Deus aqui, a Nova Jerusalém, vai ser a capital de todo o universo. E durante toda a eternidade nós vamos viver aí uma vida que a gente não conheceu ainda, não é? Uma vida sem nenhum desses males que nós temos aqui, não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor. Se houver choro, provavelmente vai ser de alegria, de agradecimento, né, a Deus, mas nada disso de que hoje nós sofremos vai estar presente na nova terra. Então, o Senhor prometeu criar uma nova terra após o milênio. E esse mundo de paz, sem ódio, sem rancor, um mundo sem violência, é tudo aquilo que a gente espera e anseia viver um dia, né? Você já pensou, já parou algumas vezes para pensar nisso? O que vai ser viver num planeta sem corrupção, sem políticos? Já vai ser uma bênção. Sem lixo, sem deslealdade, sem luto, né? Falar em luto aqui, eu queria até aproveitar aqui, me lembrei agora, o Silas não está aqui hoje, né? Faleceu ontem um sobrinho dele, um cara novo, de 40 e poucos anos e tal, com câncer. Deu metástase e tal. Ele tinha me falado disso, eu estava orando por ele. E faleceu ontem. A irmã dele também está muito mal, a irmã do Silas. Então hoje que ele deve ter ido para o velório, lá para o enterro, e aí ele me falou que talvez não estivesse aqui. Orem pela família lá, orem pelo Silas. O Silas está bastante abalado, viu? Porque ele é o mais novo dos filhos, dos irmãos, e ele tem mais um irmão e uma irmã mais velho que ele, que já estão com muitos problemas, né, de saúde. Ele está percebendo que o tempo está passando, né?
Então ele está muito abalado, e ore pelo Silas também para Deus confortar aí o coração dele. Mas vai ser assim, um mundo sem sofrimento, sem luto, né? E isso parece ser uma utopia para a mentalidade materialista que temos hoje aqui no mundo, né? Se você fala isso para umas pessoas aí fora, as pessoas não acreditam nisso, né? Porque parece ser realmente uma utopia, né? Você viver num lugar sem nenhum desses males aí que nós temos hoje, né? Uma perfeição completa, todo mundo se amando, né? E sem nenhum desses males realmente parece ser uma utopia. Mas a Bíblia diz que não é, a Bíblia diz que isso é uma realidade. A Bíblia fala de realidades que foram prometidas por um Deus que nunca falha, né? Por um Deus que sempre cumpre o que promete. E Jesus prometeu preparar um lugar para todos os seus filhos. Lembra da passagem de João 14, de 1 até 3, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, irei preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei e virei buscá-los, né, para estejam comigo para todo sempre. É a promessa de Jesus. E Jesus não é como os homens que prometem e não cumprem, né? Jesus cumpre as suas promessas. Então, a gente encontra essa promessa de vida eterna, de nova vida, em diversos trechos da Bíblia. Quer ver? Vamos pegar aqui pelo menos um ou dois versos. 2 Pedro, aí pertinho do Apocalipse. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. 2 Pedro 3, 13 e 14. No 13 diz: nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra, que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. E aqui no 14, Pedro dá um conselho, né? Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas que aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Isso aqui é a obediência, né? Uma vida sem culpa aos olhos de Deus. É um conselho de Pedro, né? Ele diz: olha, nós estamos aguardando uma nova terra, uma vida diferente. E enquanto nós aguardamos, procure viver uma vida, né, pura e sem culpa aos olhos de Deus. João viu também aqui como seria o futuro, né, após os 1000 anos e tal. Vamos voltar lá em Apocalipse. Eu quero agora só explorar os textos que a gente leu. Apocalipse 21, no verso 2, João viu a Nova Jerusalém, né? E João via a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma noiva ataviada para seu marido. Que expressão bonita João usa, né? Parece que todas as noivas são lindas, né? Você vê casamentos e tal, a noiva está sempre deslumbrante, bonita, né? Agora, olha aqui, ó, o que o Edu tinha falado aqui. Vamos entrar um pouquinho aqui só para comentar. Apocalipse 21, aí a partir do 16... Bom, vamos lá aqui uma coisa antes. João começa a falar, a gente leu inicialmente até o 5, né? E aí depois ele continua a narrativa e lá pelas tantas aqui, quer ver aqui a partir do 10 aí, do 9, no finalzinho ele diz assim: vem, eu vou mostrar a esposa, a mulher do cordeiro, se referindo à cidade. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aqui foi o momento em que João viu, né, que teve a visão. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a de uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. João tentando usar a linguagem humana,
para tentar dizer aquilo que ele estava vendo. Então ele colocou semelhante a uma pedra de jaspe, uma pedra preciosa. No 12 tinha um grande alto muro com as 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do sol nascente tinha 3 portas, do lado do norte mais 3, do sul 3, e do poente 3 portas. 12 portas no total, né? O muro da cidade tinha 12 fundamentos, nele os nomes dos apóstolos do Cordeiro. Eu imagino a felicidade dos apóstolos quando chegarem na Cidade Santa e ter o seu nome gravado no fundamento das portas, né? Vai ser Imagine João olhando e falando, aquele ali sou eu, né? Aí, aquele que falava comigo pegou uma cana, mediu a cidade, né? As portas, o seu muro. Aí sim, ele agora fala aí do texto que o Edu falou. A cidade é situada em quadrado, seu comprimento era tanto de sua largura, era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu seu muro, 144 côvados, conforme a medida do homem, que é de anjo. E a construção do seu muro era de jaspe. Tá bom, aí ele começa a dar detalhes aqui. O que a gente pode deduzir aqui dessa questão da cidade? Aqui João dá as medidas da cidade, né? E ele dá aqui em côvados, né? Dá uns 600 quilômetros mais ou menos de largura e também de altura, né? Porque ele diz que todas as medidas são iguais. Aqui há uma discussão de que se João estava falando isso aqui de algo literal, de que realmente a cidade era um cubo, porque se for essas medidas é um cubo, não é? Ela tem largura, comprimento, largura e altura igual. Então não é um quadrado nem um retângulo, é um cubo, né? Uma coisa de medidas iguais. Medidas iguais. Então, imagina que seria um prédio de apartamentos de 600 quilômetros de altura. Na nossa realidade é meio impensável, né? Então, alguns defendem que João está mais aqui se referindo a uma cidade que tem medidas certas, corretas, né? Perfeitas, isso, falando mais nesse sentido do que ser realmente literal esse tamanho. Mas outros defendem que ele está falando de literalidade ali, de que realmente a cidade vai ser muito grande e tal. Até tem gente que fez cálculo disso daí, dizendo que quantas pessoas caberiam nessa cidade aqui, para morar nessa cidade. Calculando o tamanho, como literal aqui que João diz, né? Então, tem um sujeito aí, eu não me lembro o nome dele agora, um maluco aí que calculou essa coisa. Ele diz assim, ó, de um cálculo aproximado de todas as pessoas que viveram no mundo até hoje, todos que viveram e já morreram, e mais os vivos, é algo em torno de 220 bilhões de pessoas. Hoje nós temos quase 8, né, no mundo. Então teve um sujeito que calculou isso, não sei como ele fez, mas ele calculou. 220 bilhões de pessoas daria. E essa cidade aqui é coisa de trilhões de pessoas que caberiam. Aí ele faz uma alusão, né? Por isso Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, mas são teorias, né? De que pode ser que seja isso ou não. Vai ser algo bem... A gente não consegue pensar, né? Como é que vai ser isso aqui, né? Se a gente vai voar realmente a velocidade da luz, como os anjos, né? Os anjos voam muito mais do que a velocidade da luz, né? A gente tem uma noção disso na oração de Daniel, né? E por falar nisso, deixa eu fazer uma propaganda aqui, né? Acabando esse tema aqui, que eu acho que a gente ainda vai sábado que vem para terminar, nós vamos
entrar no estudo das profecias de Daniel, tá? Vamos explorar o livro de Daniel todo ali, é muito interessante para a gente completar esse estudo de Apocalipse, né? Mas pela oração de Daniel ali, e ele começa a orar e o anjo chega e diz assim, olha, no início da tua prece saiu a ordem e eu vim para te declarar, para te fazer entender. Então, vê bem, Daniel começou a orar, ele estava orando, chegou o anjo. E o anjo falou assim, quando você começou a orar, veio a ordem para mim e eu vim para te declarar. E já estava lá. E se você cronometrar a oração de Daniel ali, você vai ver que não dá mais que 2 minutos e pouquinho ali, a oração toda. Se você ler pausadamente, né, como se estivesse orando e tal, é uma velocidade incrível. Então o anjo saiu lá do terceiro céu e veio. A gente vai. Será que a gente vai viajar desse jeito aí? Não sei. Vamos ver na eternidade, né? Agora aqui, ó. Mais aí na frente, no verso 21 de Apocalipse 21, as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. Imagine, uma porta só é uma pérola. O tamanho dessa pérola, não é? E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Nela eu não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua, Fernando, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem iluminado e o Cordeiro é sua lâmpada. Então, mas é provável que o planeta, né, que nós voltemos a ter um sol, uma lua, sim. a cidade não precisa. Não precisa por causa da presença de Deus. E alguns não entendem direito isso e confundem, não vai ter lua, não vai ter sol, porque não precisa. Não, aqui a cidade, está dizendo que na cidade, quem estiver na cidade naquele momento não vai precisar acender luz, né? É porque a glória de Deus vai ser suficiente. Então aí a cidade tem uma praça de ouro, ali vai estar o trono de Deus, e interessante que vai estar também aqui no verso 22, ó, no capítulo 22, aliás, desculpe, capítulo 22, no verso 1, João continua dizendo assim, mostrou-me o rio puro da água da vida. Veja, João fala da árvore da vida, e aqui ele fala do rio da vida, tá? Que é claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um lado, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então veja, a árvore da vida, você lembra que Deus criou e colocou no jardim do Éden. Para que era a árvore da vida? Deus colocou 2 árvores lá, além de todas as outras frutíferas que serviriam de alimento para Adão e Eva e os seus filhos, né? Mas no jardim tinha 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa segunda, Adão não deveria tocar, não deveria tocar nela, nem comer do fruto, nem nada. E foi o que aconteceu. Mas a árvore da vida ele deveria comer, porque esta era a árvore que perpetuava a vida. Aqui é um estudo interessante, irmãos, porque o que Deus colocou, se Deus criou o homem para viver eternamente, porque ele já não dotou o homem de vida eterna sem precisar de nada, né? Eu penso que isso era para deixar claro a dependência que nós teremos de Deus para toda a eternidade. Nós vamos precisar se alimentar da árvore da vida. Adão, para viver eternamente, precisava comer da árvore da vida, para poder perpetuar a vida. Era uma dependência eterna de Deus. Nós não temos vida própria, nós temos vida emprestada, vida que Deus nos deu. Então, isso é uma coisa que os homens não entendem hoje, né? Eu não sei como tem pessoas que conseguem se rebelar contra Deus. Bom, a árvore da vida você encontra lá em Gênesis 2, né?
Ali a partir do 9, Deus colocou a árvore da vida lá. Se você continuar a leitura e chegar depois do capítulo 3, ali 15, quando acontece o pecado, você vai ver que Deus agora coloca 2 querubins guardando a árvore da vida, para que Adão, agora depois de pecado, não pudesse comer da árvore da vida para continuar vivendo eternamente. Entrar no jardim, eles foram expulsos, né, do jardim, e 2 anjos lá tomando conta, não vai poder mexer na árvore da vida, porque agora vocês vão morrer, né? E Adão ainda viveu 930 anos, pelo poder, você vê o poder dessa árvore, que de tanto que ele comeu, ele conseguiu viver quase 1000 anos ainda, né? Porque o poder e a vitalidade que a árvore proporcionava. Então, depois disso, Deus proibiu de comer da árvore da vida. E eu penso, irmãos, que isso aqui foi um ato de amor de Deus. Foi um ato de amor. Porque você imagina se Deus permitisse que Adão continuasse comendo da árvore da vida, mas agora pecador e sofrendo as dificuldades, as doenças. Já pensou uma pessoa com um estado terminal de câncer, morrendo de dores, mas vai viver eternamente? Foi um ato de amor de Deus. Falou, não, vou deixar você descansar, aí você vai dormir aí, espera a eternidade, né? Foi um ato de amor. Então Deus guardou, não dava mais para comer da árvore da vida. Só que agora ele diz assim, agora a árvore da vida está lá, aguardando vocês. Vocês vão voltar a comer da árvore da vida. Porque vocês vão viver eternamente. Que era o que eu queria que Adão fizesse. Tá certo? Por isso, João viu a árvore da vida lá. Deus preservou. Depois disso, Deus levou a árvore da vida para o céu e está lá, aguardando os salvos. Então, João viu a árvore da vida e viu também o rio da vida. Ele chamou o rio da vida. Provavelmente a gente vai beber dessa água do rio cristalino, né? Que também vai nos dar vida. É isso aí. Mas então a pergunta é, você deseja estar lá? Gostaria de estar lá? Nesse local, se alimentando da árvore da vida, bebendo da água do rio da vida? Então, o conselho de Pedro é aquela lá, né? Leve uma vida pura de obediência a Deus e todos nós estaremos lá. Mas pega a sua Bíblia aí, vamos encerrar com esse texto aqui, em Mateus 7, verso 21 em diante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônio, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse texto aqui é um dos textos mais impressivos aqui da Bíblia, porque você imagina naquele dia você estar diante de Deus e Deus dizer assim, eu não te conheço? Não conheço você. Sabe que eu penso muito nisso, que quão terrível vai ser isso aqui, depois de você passar a vida na igreja? Porque, olha, é um alerta para a gente não praticar a religião ou legalista, né? Ou uma religião frouxa, de um pé na igreja, um pé lá fora, né? Ou legalista, tipo assim, não, então vou fazer aquilo que a igreja pediu e tal, não sei o quê. Porque é possível você ficar 50 anos na igreja e depois se perder. É possível. É possível você ser um pastor de igreja, fazer muitas coisas pela igreja e depois se perder. É um alerta para não praticar uma religião legalista, né, mas de obediência a Deus. Porque viu o que o texto diz? O texto diz aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A vontade, isso aqui tem a ver com obediência, né? Então, às vezes, a gente perde esse foco do que é o Evangelho, né? Do que é viver com Deus, e passa a fazer coisas boas e que a igreja ensina e pede,
achando que isso é suficiente, né? Então, eu posso ser ancião da igreja, posso ajudar muito na igreja, posso devolver meus dízimos, minhas ofertas, fazer um monte de coisa. Essa é a religião legalista, que pensa assim que preciso fazer isso para poder obter a salvação, não é? Então, é possível que possa acontecer isso. Não estou dizendo que você não deve fazer isso. Essas coisas todas são importantes e vão ser boas se forem resultado do teu relacionamento com Deus, da tua obediência com Deus, de amar a Deus e obedecê-lo por amar. Não vou pecar porque eu amo a Deus e eu quero estar com Ele. Então, todas essas coisas que você fizer vão valer se forem resultados da tua religião, do teu relacionamento com Deus. Porque pode ser que você não tenha esse relacionamento com Deus e faça um monte de coisa. Por isso Deus diz assim, eu não te conheço, não sei quem é você. Ah, mas lembra que eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz tanta coisa na igreja. Não, tudo bem, você fez um monte de coisa, mas você não andou comigo, você não viveu comigo. Bem, então nós estávamos vendo aí, quer você estar lá ou não? É interessante, né, que tanta coisa que nos deixa em dúvida, né? Mas já Paulo dizia que tudo aquilo que a mente não viu, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e a mente não consegue nem conceber, né? É o que vamos encontrar lá. Então é só surpresa. Surpresas. Porque que bom seria se eu chegasse lá e visse o computador com que hoje eu trabalho, última geração. Puxa, computador legal. O carro, todo mundo lá anda de Ferrari. Mas eu já vi isso aqui. Aqui já vi alguns. Eu tenho um bom computador em casa. Eu tenho um carro confortável. Eu me lembro, uma vez estava falando em outra igreja, a Jana e eu frequentávamos uma outra igreja, e teve um daqueles almoços comunitários, né? Depois do culto, né? Todo mundo ficou. E uma pessoa disse assim, se o céu for como a terra é hoje, menos o crime, menos a sujeira, né? Menos a desorganização, vai ser muito bom. Que nem Miami. Se o céu for que nem Miami. Eu conheço Miami muito bem, graças a Deus tive a oportunidade de conhecer essa. Puxa, se o céu for que nem Miami, eu digo aqui para o senhor, eu não quero ir para lá. E é muito bom. Mas se o céu for que nem Miami, o que eu vou fazer para lá? Eu conheço Miami, eu conheço mais que Miami, eu conheço Tóquio, eu conheço... Quantos países? 36 países. O que eu vou fazer lá? Mas não é isso que Deus tem para você nem para mim. O que Deus tem para você e para mim é o que você não viu e eu não vi. É o que você ainda não ouviu e eu não ouvi. E é o que você não conseguiu pensar, nem eu consegui pensar. E digo mais, o que nenhum cientista conseguiu pensar, isso é o que Deus tem preparado para nós. Okay? Podia começar agora, né? Podia começar agora. Uma vez eu tive, né, o privilégio de visitar uns laboratórios da empresa que vocês devem ter conhecido aqui, a Nashua. Eu visitei no Japão. E eu passando por alguns corredores, eu olhava naquelas portas, tinha umas portas, tipo portas de cofre, quase, sabe assim, com um vidrinho pequeno. E eu olhei para dentro de uma e vi naquele tempo, eu devia ter 22 anos, 23 anos, então já são lá 40 anos. E eu vi ali um cientista, né, ele estava todo encapsulado, né, todo dentro daquelas roupas especiais. E a Nashua fazia máquinas de fotocopiar. E eu perguntei para o meu acompanhante, puxa, o que ele está fazendo aqui, uma pessoa assim, né? E depois, falando com outros desenvolvedores, disseram, nós estamos preparando a tecnologia para daqui a 7 a 10 anos. É aquela tecnologia que nós não podemos lançar hoje porque o ser humano não poderia captar aquilo. Então nós vamos estar desenvolvendo tecnologias intermediárias para que o cérebro humano, quando nós estivermos prontos para lançar essa tecnologia, ele já tenha sido desenvolvido para captar e assimilar aquilo.
Acompanhar, sim, para ter aquele desenvolvimento. Então, mas sabe, o que esses cientistas estão planejando agora, porque agora já têm planos para 2050, o que eles estão planejando para 2050 não é o que Deus tem preparado. É muito melhor, é muito melhor. E realmente essa dependência de Deus, né, que você vai ter e eu vou ter, de comer da árvore da vida. Eu faço ideia comer uma fruta daquelas. Sabe, assim, eu nasci em África, né? Então a grande maioria dos frutos que tem aqui, lá também tem, né? São muito similares, né? Dizem até que o meu país e o seu país são irmãos, Angola e o Brasil, né? Que eles se encaixam ali, né? Então nós temos muita similaridade. Então aquelas mangas gostosas, né? Que você pega, nós tínhamos uma casa lá no interior e pegávamos a manga da árvore. Imagina pegar uma fruta da árvore da vida. Você vai querer comer tanto que Deus vai ter que dizer, não, é só uma por mês, tá? Você vem aqui uma vez por mês. Não, não é tudo isso. Não é, senão você vai viver mais que eu. Então, foi Paulo que disse que esperança que se vê não é esperança. Sim. Se você vê esperança, você não vai aguardar, você já está vendo. Já está vendo. Então a esperança é que move. Agora, o interessante é que o que nós vamos fazer durante todo esse tempo no céu? E aí eu tenho que voltar para os livros, né, da profetisa Ellen White. Ela diz que passaremos a eternidade estudando sobre o amor de Deus e não conseguiríamos chegar a uma conclusão. Uau! Imagina quando você começa a entrar dentro de um sentimento de outro ser, né? E ele te dá permissão de você entrar dentro do sentimento dele e diz, agora explora esse meu sentimento. E você pode passar a eternidade explorando o sentimento do outro ser. Hoje, nem marido e esposa conseguem fazer isso, entrar dentro do sentimento do outro. E ele vai dizer, você pode estudar o meu amor. Pode estudar, estudo quanto você quiser. E você vai dizer, eu vou estudar porque eu gosto tanto, eu quero saber porque ele me amou tanto. E você passa a eternidade toda estudando um sentimento do outro ser e você diz, eu não consigo. Uma empatia só, né? Eu não consigo captar tudo isso. Tudo isso. Não consigo. Não tenho mente suficiente. Deus me dá mais sabedoria, mais sabedoria. É infinito, é infinito. Né? Visitar tudo isso, né? Tudo que ia passar, e prosseguiu. E imagina todos esses mundos que Deus tem preparado. Quando Ellen White visitou um deles, e ela pediu, por favor, não deixe eu voltar mais. Não deixe eu voltar mais. E ela falando com Enoque, né? E, Enoque, o que você está fazendo aqui? Eu, por acaso, por coincidência, eu li esse texto de Ellen White esta semana, né? E diz que Enoque usava uma coroa bem especial, uma tiara bem especial, que tinha até uma flor na tiara, tinha várias configurações dentro da tiara, e ela corria tipo um lenço, sei lá, uma coisa suspensa assim. E ele diz para ela, não, eu estou aqui de passagem, que eu gosto muito deste planeta, deste local. Estou aqui de passagem, eu gosto muito de estar aqui. Mas não era ali que ele morava. Assim seremos nós habilitados a ver todas as obras de Deus. Todas as obras de Deus. Passear de um lado para o outro. Né? Passear de um universo para o outro. E realmente, eu tenho plena certeza que Deus não criou só esse mundo. Deus tem muitos mundos, quer dizer, muitos mundos com vida. Né? Com vida, pessoas que são, seres que são mais desenvolvidos que nós, porque eles não foram afetados pelo pecado. Nós estamos hoje debaixo da influência do pecado. Então, e nós teremos o prazer de conhecê-los todos naquela reunião. Né? E vindo todos os filhos de Deus, né, reunir-se, veio também o inimigo. Não teremos o inimigo, teremos todos os filhos de Deus e você estará lá para representar, né, o planeta Terra. Diz Ellen White que uma das coisas que os outros seres vão querer muito é falar com o ser humano. Os outros seres dos outros mundos eles vão querer falar conosco porque eles querem saber como foi essa experiência de ter que viver num mundo em que foi corrompido pelo pecado. Eles vão querer debater comigo. Pô, como foi? Pô, sofreu? Imagina como eles vão se sentir, né? Você poder contar a sua história, provavelmente aí sim teremos lágrimas de tristeza dos outros seres pelo que nós tivemos que passar, contando a história, né, da nossa história.
Vamos levantar para orar, porque temos que sair.